A igreja com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Louvado seja Deus. Nós estamos numa noite de avivamento, a qual Deus colocou uma palavra em meu coração. E eu quero fazer primeiro uma leitura, a qual eu vi aqui em relação a avivamento, que diz assim: avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, disparado e muito nítido. Ou seja, avivamento é um preparo para coisas maiores, para coisas melhores. Amém? Eu gostaria de te pedir para que os irmãos pudessem abrir as vossas Bíblias no livro de 2 Pedro, no capítulo 2. É facinho de achar, você vai lá para o final, em Apocalipse, e volta um pouquinho, vocês vão achar a epístola de 2 Pedro. É chamado de epístola porque esta palavra, ela é uma palavra universal. Universal por quê? Porque ela serve tanto para os ouvintes daquela época, quanto a vocês que me ouvem nesta noite. Amém? Amém. Vamos dar uma glória, irmãos. Nossa, o Senhor Jesus já se faz presente. Eu já sinto a presença do Senhor neste local. Amém, irmãos? Todos acharam? Amém? Vamos lá. Capítulo 2 de 2 Pedro, versículos de números 5, 6, 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor Jesus aos nossos corações: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as às cinzas e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitado entre eles, afligia todos os dias a sua justa, vendo e ouvindo sobre as obras injustas. Amém? Irmãos, essa palavra, ela vai trazer ao meu coração, dizendo que Pedro, ele vai nos dizer exemplos de juízo. Nesta noite eu quero falar comigo e com você, através do avivamento, sobre juízo. Não correção, juízo. Apesar que a correção, ela faz parte da nossa vida. Tanto que em Hebreus, no capítulo 5, no capítulo 12, versículo 5, na parte C, diz assim: filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por mim for repreendido, porque eu corrijo aos que amo. Porém, nós vemos que o texto, ele vai nos dizer sobre juízo e não sobre correção. Pedro, ele vai nos enumerar, através dessa palavra, cerca de 3 juízos. No versículo 4, ele vai falar um juízo sobre os anjos. No versículo 5, um juízo sobre a terra. E no versículo 6, um juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. E ao ler essa palavra, eu entendi, você também vai acompanhar comigo e vai ver, que o desejo de Deus, naquele momento, ele era eminente em destruir a terra. Tanto que o livro de Gênesis, no capítulo 7, ele vai dizer que quando as chuvas pararam, as águas do dilúvio estavam a 7 metros acima dos mais altos montes do mundo. A ponto de Noé, ele escrever, e dizendo que não houve uma vida sequer que tivesse fôlego de vida que ficou vivo, creio eu, a não ser os animais marinhos, porque não entraram na arca. E tanto que a Bíblia diz que Deus havia se entristecido de ter feito o homem. Algumas Bíblias, inclusive nessa que eu estou com ela, Ferreira de Almeida, ela vai dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Isso está em Gênesis 6:6. E aí eu não concordei muito com esta palavra, né? Arrepender-se, e fui procurar sobre. E entendi que o verdadeiro
sentido da palavra não é arrepender-se, e sim entristecer-se. Por quê? Porque se Deus tivesse se arrependido, Deus não teria o poder de ser onisciente e não teria o poder de ser presciente. Ser onisciente é saber o que eu penso. Ser presciente é saber o que vai acontecer antes de acontecer. Então, se ele tivesse se arrependido, ele não teria essas qualidades. Então, eu vejo que a real palavra, né, que se enquadra nesse versículo é: se entristeceu. Então, Deus, quando ele se entristece, se você acompanhar no versículo de número 6, ele é muito enfático em dizer aqui e demonstrar através da palavra do Senhor que ele estava ali decidido em acabar, decidido em destruir com o mundo, em destruir com a terra naquele instante, naquele exato momento. Porém, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele para e olha para a terra. E eu confesso que eu imagino Deus olhando do lado direito e não vendo nada, Deus olhando do lado esquerdo e não vendo nada. Porém, a palavra vai nos dizer que ele dá uma parada e ele dá mais uma olhadinha. E no momento que ele dá mais essa uma olhadinha, ele diz: tem um lá. Oh, glória a Deus. Eu acho que você ainda não entendeu. Ele olhou e disse assim, tem um lá, ainda tem lá um justo, ainda tem um lá que não se corrompeu, ainda existe um lá que está na minha presença, e é esse que eu vou escolher, é esse que eu vou usar, e é este que eu vou colocar uma palavra na boca dele. Então, Jesus, ele vai até Noé, e coloca uma palavra na boca de Noé. Ele diz a Noé assim: Noé, pregue para a humanidade que tu vai construir uma arca de acordo com as medidas que eu te darei. E ele diz a Noé: construa uma arca de 122 metros de comprimento, por quase 15 de altura, por 22 metros de largura, com uma janela em cima e uma porta lateral. Betuma ela por dentro e por fora. E ali, Jesus diz para Noé: pregue, pois quem entrar nessa arca salvar-se-á, e quem não entrar por esta arca não irá se salvar. Irmãos, eu gostaria de te pedir para que você olhasse naquela porta, aonde você entrou, e fala para o seu irmão nessa noite: eu entrei. Glória a Deus, aleluia. Eu acho que você não entendeu, irmão. Nesta noite você está entrando na arca do Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos para mim e para você, irmãos, nesta noite você entrou na arca. Então, irmãos, a palavra vai nos dizer que Jesus manda ele pregar somente sobre isso. Só que naquela época nunca havia chovido na terra. Então eu posso dizer que eu tenho quase certeza que todos que estavam ouvindo ele falar daquela arca, que ia chover, de uma coisa grande que ia acontecer, irmãos, aqueles que ouviam e não tinham fé, eu tenho certeza que estavam falando para ele: isso que ele está fazendo é loucura. Eu vou fazer um parênteses aqui, irmão. Eu creio que muitos também disseram aos nossos pastores que estão construindo a nossa grande obra: isto é loucura. Mas eu vou dizer, assim como foi dito lá com Noé, porque aqueles que não tinham fé achavam que era loucura, mas para aquele que tinha fé, posso dizer, era a palavra remanescente do céu, irmãos. Assim como Deus colocou na palavra do coração do pastor que aquela arca vai ser construída, também Noé guardou aquela palavra e colocou dentro do seu coração, porque aquela congregação da gente, irmãos,
ela foi colocada na boca dos nossos pastores. E podem ter certeza que quem crê, aquela obra é uma obra remanescente do céu. Agora, aquele que não crê pode até achar que é loucura, mas grandes coisas acontecerão ali naquele local, assim como grande coisa aconteceu ali naquela arca. E eu tenho certeza que todos que estavam ali, nenhum acreditava que aquilo ia acontecer. Porém, a palavra vai nos dizer que a Bíblia diz que a fé, ela move montanhas. E quando eu falo de que aquela obra é um exemplo de que a palavra de Deus diz da fé, e eu creio que isso vai acontecer o mais rápido pela fé. E eu estive até pensando e lendo, e eu fiquei pensando, nós temos que ter realmente essa fé, porque assim, não é que eu tenha uma fé louca, mas eu fiquei pensando comigo mesmo que, se a Bíblia disse que um grande peixe engoliu um homem, e ele passou 3 dias e 10 noites lá, e nada aconteceu, de verdade, se Deus tivesse dito ao contrário, que o homem tivesse engolido aquele grande peixe, tivesse feito tudo isso, eu acreditaria. Sabe por quê? Porque quem fez o homem, quem fez o peixe foi Deus, irmãos. Então eu tenho que ter fé suficiente para entender que aquilo que Deus faz e aquilo que Ele fala é de se cumprir, e é dito verdadeiro e viável, porque está aqui na palavra, é Bíblia, irmão. Então Deus, eu entendi que Ele não dá mensagem para incrédulo. Deus, Ele não dá um propósito para qualquer um. O propósito que Deus te dá, por um maior que seja, se ele não servir, se ele não couber naquele que está vendo, naquele que está assistindo, naquele que está contemplando, os propósitos que Deus coloca, ele tem que caber na sua fé. O propósito, seja ele qual for, irmãos, eu creio que Deus tem propósito grande na vida de todos aqui. E aqueles que estão de fora, que não estiver vendo, aqueles que estão de fora, que não estão contemplando, Deus manda dizer para mim e para você: basta que esteja dentro da sua fé, porque existem coisas que Deus, Ele vai entregar para mim e para você, coisas diferenciadas. Existem coisas que Deus vai nos dar, que não cabem no meu vizinho da esquerda, que não cabem no meu vizinho da direita. Existem coisas que Deus vai me dar que não cabem dentro dos nossos familiares. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus tem para mim e para você é diferenciado. Você sabe por que esta noite você está aqui? Não é o seu pai que está aqui? Sabe por que essa noite não é a sua mãe que está aqui? Porque o que Deus tem para você não é para eles. É separado, é para você, para que você conquiste aquilo que Deus quer para a vida de vocês. Porque seria fácil simplesmente eles irem, mas Deus permitiu que você estivesse aqui nesta noite, para que eles contemplem a vida do Senhor na sua vida, e eles tenham, não vou dizer inveja, mas o desejo de poderem estar aqui na presença do Senhor. E a gente falando mais um pouquinho de fé, quem lembra quando aquele centurião olhou para Jesus e disse assim: Senhor, o Senhor poderia curar o meu servo? E ele diz assim: eu vou até a sua casa e vou lá para curar o seu criado. O centurião diz assim: não precise ir até a minha casa, mande apenas uma palavra e o meu criado será curado. E aí ele diz assim, Jesus diz assim, que ele não encontrou em Israel um homem com tanta fé igual ele. Ou seja, sabe o que Deus estava dizendo? Que dentro de uma nação inteira, ele não achou uma pessoa que tinha tanta fé como ele, porque ele não achou uma pessoa como você. Então, irmãos, eu acho que você ainda não entendeu. Sabe por que Deus te escolheu? Ele não escolheu teu pai, ele não escolheu a tua mãe, porque o que ele colocou em você, ele não achou na tua rua. O que ele colocou em você, ele não achou na sua casa, ele achou em você, irmão. Foi em você que ele achou aquilo que ele quer. O que ele deseja de você não está no vizinho do lado, não está no vizinho da frente, está em você. Então, irmãos, a palavra de Deus mandou Noé pregar. Pregue sobre o dilúvio e não mude uma palavra. Ele disse: pregue apenas sobre o dilúvio.
E eu vou te falar, irmãos, quer lograr sucesso naquilo que você faz, no teu ministério, na tua vida pessoal, faça, irmãos, mas faça somente aquilo que Deus mandou. É como foi dito no altar esses dias: Deus mandou uma palavra, Deus quer um direcionamento, seja quem estiver aqui no altar, quem tiver que falar, fale, mas isso pode ser dentro da sua casa, isso pode ser no seu local de trabalho. Se Deus está te dando um direcionamento, se Deus está te dando uma direção, quer lograr sucesso no teu ministério, irmãos, faça aquilo que Deus mandar. Eu não sei se vocês viram, mas eu vi isso hoje. Eu estava vendo um testemunho daquela, eu até marquei aqui o nome daquela moça, da Kimberly Santos. A Kimberly Santos, ela fez uma música, e o produtor dela falou assim: ó, você não vai fazer sucesso, essa música sua aí não vai vender. Mas Deus foi até ela e disse: ó, mas quem deu esse louvor para você fui eu. E ela fez, e ela teve sucesso. Aí sabe o que eu entendi com isso? Que tem pessoas que acham que sucesso, para ser um bom pregador, para ser um bom cantor, está em mídia, para estar cantando e para estar em altares falando de Deus. Mas a Bíblia também vai nos dizer, isso a Bíblia, não sou eu, ela vai nos dizer, que na época de Jesus não havia redes sociais. Na época de Jesus não havia Facebook, não havia Instagram, não havia WhatsApp. Porém a palavra do Senhor vai nos dizer assim, ó: a fama de Jesus percorria de cidade em cidade. Então, irmão, se eu e você estiver na presença de Deus para levarmos a palavra dele, hoje o YouTube, o Facebook nos ajuda sim, mas nós não precisamos dele. Nós precisamos daquilo que foi visto hoje, do Espírito Santo de Deus. Então, irmão, se você acha que Deus está contente com tudo que está acontecendo no nosso país, você está enganado. Já foi dito nesse altar aqui, irmãos, que as coisas que estão acontecendo lá fora estão feias. E Deus, eu creio que Ele está muito nervoso com o país. Porque hoje, irmão, lá fora é homem com homem, mulher com mulher, pastor roubando igreja, gente fazendo o que quer com o evangelho. E eu creio que Deus está muito nervoso. E vou te falar uma coisa: sabe por quê que Deus ainda não acabou com esse país? Sabe por que Deus não acabou ainda com o Brasil? Que assim como Ele viu em Noé, Deus só não acabou de vez com esse país aqui, porque ainda existem homens e mulheres de Deus que dão glória a Deus e que dão aleluia, estão na terra, irmãos, dando glória a Deus, dando aleluia, porque se isso acabar, essa terra já teria se findado. Eu até um dia senti no coração de fazer algo aqui, eu vou repetir, irmãos. Imagine só, aqui é o mundo, aqui é a igreja, e aqui é as mãos de Deus. Sabe que as mãos de Deus ainda não pesou aqui na terra? Porque ó, quem está segurando as mãos de Deus é a igreja. Mas naquele grande dia, quando a trombeta tocar, irmãos, coitado daqueles que vão ficar, porque a mão vai pesar e vai ser dura as mãos do Senhor aqui nesta terra, irmãos. Meu Deus! Olha, veja só, irmão. Agora, eu vou mostrar para os irmãos, que eu estava só me achando aqui, eu vou mostrar para os irmãos que era onde eu queria chegar. Eu vou mostrar para a igreja o que é o verdadeiro sucesso. Irmãos, presta bem atenção neste momento da palavra. A palavra diz que Noé, ele pregou durante 120 anos, enquanto ele estava construindo a arca. Agora eu vou te mostrar o que é sucesso. Durante 120 anos, Noé pregando sobre a arca, e somente sobre a arca. Sabe quantas vidas, quantas almas ele conseguiu levar para dentro da arca de Noé? Ele levou 7 pessoas mais ele. Ou seja, ele levou 8 pessoas para a arca. Aí eu fiquei pensando, nossa, 8 pessoas só dentro da arca, 120 anos de pregação. Nossa, essa pregação aí dele está fraca, né? Mas você sabe que Deus colocou ao meu coração? Que sucesso não é quantidade. Sucesso é quando Ele fala e você obedece.
Sucesso é quando Ele dá uma direção e ela precisa ser feita. Sabe por que eu estou falando que essa é o grande sucesso de Noé? Porque Noé pregou durante 120 anos. Ele não conseguiu ganhar uma humanidade. Mas você sabe quem entrou dentro da arca? A sua família. Então, irmãos, eu até coloquei aqui porque eu senti grandemente no meu coração, sabe, de dizer aos nossos pastores, pastor Sérgio, pastora Priscila, pregue, continue ministrando a palavra de Deus e fale aqui no altar sempre o que Deus direciona para o Senhor e para o Senhor. Sabe por quê? Porque os senhores podem não ganhar o Jardim Campos, o Senhor pode não ganhar o Jardim Martins inteiro, mas Deus disse para mim e para o Senhor que pelo menos a sua família vai entrar na arca em nome do Senhor Jesus. E a família do pastor é a mãe, é o pai, é a sogra, é o sogro, mas é também eu e você, irmãos. Então glorifica a Deus, irmãos. Vamos ajudar eles, vamos estar firmes como um só corpo, para que quando chegue esse grande dia, a gente possa glorificar e exaltar o nome do Senhor todos juntos, irmãos. Então disse para Noé, Jesus disse para Noé, Deus disse para Noé, Noé, entre na arca. Entre na onde? Glória a Deus. Eu disse que nesta noite eu e vocês entramos na arca. Então quando Noé entrou na arca, Deus mandou os animais de 2 em 2. Primeiro Deus manda Noé entrar, Deus mandou eu e você entrar nesta noite, amém? E depois Ele mandou os animais entrarem na arca de 2 em 2. Repita comigo, irmãos, de 2 em 2. Os historiadores dizem que entrou em cerca de 32 mil espécies de animais. 32 mil espécies de animais. Agora eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Vai doer, irmãos, mas vai curar. Eu quero fazer essa pergunta da seguinte forma: os animais, eles pensam sim ou não? Não. Então responde para mim. Porque quando Deus falou para os animais para eles entrar na arca, eles obedeceram? Aí agora eu te pergunto, eu e você, pensa sim ou não? Sim. E por que quando Deus fala com a gente não obedece? Eu vou deixar você ir pensando com isso para casa, porque eu confesso, eu fiquei pensando até agora isso. Porque os animais estavam lá, mas obedeceram, e nós não queremos obedecer. A Bíblia diz que Noé fechou a porta por dentro, e Deus fechou a porta por fora. Deus fechou a porta por fora. E Noé fechou por dentro. Ou seja, quem está dentro não pode sair, e quem está fora não pode entrar. Então, irmão, você está entendendo qual é a direção que Deus quer para a sua vida hoje? Você entrando por essas portas, porque eu creio que aqui já tem gente que está dentro da arca. Amém, irmãos? Porque assim, você muitas vezes fala que não quer mais ir para a igreja. Muitas vezes você fala assim, eu estou cansado, não quero, parei, não vou, hoje eu não vou ligar para o pastor para falar que não quero mais. Mas já percebeu, quando chega na hora você fala, não, né, mas Deus mandou, mas Deus pediu, não dá para ficar sem ir, né? E você acaba vindo. Aí muitas vezes você vê, irmãos, assim, cambaleando, sabe, assim, o diabo está de um lado, o diabo está de outro, ele puxa daqui, ele puxa de lá, mas você vem, sabe por quê, irmãos? Porque aquele que está dentro não pode mais sair, irmãos. Você já está contemplado, irmão, não adianta querer tentar sair desta arca, irmão, você já está dentro, e a porta está fechada, você ainda não entendeu, Deus fechou a porta lá por fora. E aí, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Deus mandou os animais, Noé entrar, e Deus fechou e largou a arca. E a Bíblia vai nos dizer que Noé passou um período, você sabe de quanto tempo dentro da arca? A Bíblia diz que Noé passou um período de 1 ano dentro daquela arca. Agora presta atenção, que eu vou fazer uma outra pergunta bem interessante para mim e para você. Aonde Noé arrumou água para beber e para cuidar de 32 mil animais, mas ele e a sua família, vocês conseguem imaginar? Eu também não, então eu vou deixar você para casa pensando nisso. Então, irmãos,
por mais perfumada que a arca seja, cheiro e água, não tem jeito. Uma hora ela sai. Então imagina, 32 mil espécies de animais, mais as 8 pessoas urinando e defecando dentro daquela arca. Imagina como estava. Diga para o seu irmão, fedia demais. Porém, irmãos, no final do ano, quando a água cessou, começou a baixar, a Bíblia vai nos dizer que a arca parou em cima do monte mais alto que existia naquela época, chamado o Monte Ararat. E quando Noé foi abrir aquela portinha que era de cima, a janela que Deus mandou ele fazer, uma aberturinha de 45 por 45, eu imagino quando ele foi abrir aquela portinha, ele só colocou a cabeça para fora e ele fechou de novo correndo. Eu fiquei pensando, porque eu até fiquei imaginando assim, a mulher dele perguntando, o que foi, bem? O que aconteceu que você fechou tão rápido? E ele deve ter respondido para a esposa dele assim, amor, aqui dentro está fedendo, né? Mas lá fora está pior. Ou seja, cientificamente dizendo, para você entender, em 24 horas, decomposição, 48 horas, putrefação. Imagina o cheiro que estava lá fora com toda aquela nação morta. Meu Deus, olha aí. Então às vezes você está aqui dentro, irmãos, achando que quer sair da igreja, achando que quer parar de cultuar, sabe por quê? Por causa do cheiro da fofoca, do cheiro da inveja, sabe? Do cheiro do irmão que não quer falar um oi, do cheiro que você acha que você não tem oportunidade. Mas deixa eu te falar, irmãos, o cheiro lá fora é muito pior. Então, irmão, fica dentro da arca, irmãos. Entra e permanece. Deus está falando comigo e com você. Permaneça dentro da arca, porque o lado de fora está pior. Deus mandou Noé pregar para uma nação inteira que não se convertia. Porque Deus sabia, como eu falei no início, ele era onipresente e onisciente. Ele sabia que toda aquela nação que ele estava mandando Noé pregar, aquela nação não iria se arrepender. Sabe por quê? Porque existem coisas que lá na frente precisam servir de testemunho. Então eu não sei o que você está passando, mas pode ter certeza que algo que você está passando é porque lá na frente ela precisa servir de testemunho. Agora olha só, mesmo você não sendo crente, ou até mesmo você sendo crente, você não percebeu que Deus não voltou, não acabou ainda com esse país, com tudo isso que eu falei, porque Ele está insistindo em você. Ele está querendo te salvar. Ele está lutando por você. Ele está querendo que você mude e que você entenda que nesta noite você veio ouvir uma palavra a qual Deus diz: entra e permanece na arca. Porque como eu disse, aqui dentro, irmão, eu vejo irmãos que já estão dentro. E você que já está dentro não tem mais como sair, porque a Bíblia nos diz: Deus fechou por fora, irmãos. E aí se passou um ano. Passado um ano depois, a Bíblia vai nos dizer, presbítero, que a arca parou em cima do Monte Ararat, mas quando Noé foi descer, Deus ainda falou para ele: não desça, espere mais 7 dias. E aí eu fui me questionar o porquê de mais 7 dias a arca não pôde ser aberta para que Noé descesse. Você já andou numa rua de terra? Imagina uma rua de terra depois de uma chuva. Inunda aquela chuva, aquela terra, aquela rua de terra. E depois você vai andar. Você não consegue andar. Por quê? Porque vai escorregar. Porque ela vai estar cheia de lama. E a Bíblia diz para mim e para você: Ele não salva crente para escorregar. Ele salva as crentes para andar no seco. Ele salva a crente para marchar. Ele salva a crente para fazer a obra do Senhor. Veja que lá, na época de Israel, o mar se abriu e eles passaram a seco. Por que eles passaram a seco? Se eles passassem
no molhado, pai ia escorregar, filho ia escorregar, tio ia escorregar, e os inimigos iam chegar, e eles andavam no seco, porque Deus mandou eles marchar, e Deus falou que eles iam passar pelo outro lado. E se Deus disse que eu e você entramos dentro da arca, nós vamos chegar lá, irmãos, porque eu imagino toda aquela nação andando no meio daquele mar, olhando para o lado direito, aquele espelho de água, o lado esquerdo, aquele espelho de água. Eu imagino passando por ali, tubarão e tantos outros peixes peçonhentos que existem ali, querendo pegar, doido assim, mas a água de alguma forma não deixava passar. E aí eu fiquei questionando, já pensou eu e você passando por lá, e Deus colocou no meu coração, sabe por que eles passaram? E sabe por que eu e você, no meio da nossa tempestade, a gente passa no seco? Porque a Bíblia diz assim, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, irmão. Então entenda que tudo isso que você está passando, você não será atingido, irmãos. Então, irmão, depois de passar todo esse tempo, a Bíblia diz que a arca parou, e depois de tudo isso, Noé pôde descer. Agora pega isso. Noé estava lá embaixo, e Deus pediu para que ele construísse a arca. Ele passou por tudo aquilo. Só que quando ele entrou lá embaixo, ele só saiu da arca lá em cima. Eu acho que você ainda não entendeu hoje. Eu e você estamos entrando por esta porta. Nós estamos entrando na arca aqui embaixo. Eu vou até titular essa arca que você entrou hoje. Hoje você está entrando na arca, semeando boas novas. E você entrou por aquela porta aqui embaixo. Mas naquele grande dia, a arca vai estar lá em cima. E se você se permanecer forte, se você se permanecer na presença do Senhor, dentro da arca e sem tentar sair, até porque eu já te aviso, você não vai conseguir, porque Deus nessa noite já fechou pelo lado de fora. Então, irmãos, quando chegar naquele grande dia, a arca vai se abrir. E quando ela vai se abrir, estaremos eu e você lá. E Deus vai estar do lado de fora, contemplando eu e você, dizendo: filhos de meu Pai, venha ter comigo. E para me finalizar, Noé e sua família, eles vieram da época de Adão e Eva, certo? Então eu fiquei pensando, se Deus acabou com toda aquela nação da época de Adão e Eva, e só sobrou 8, então nós não somos mais geração de Adão e Eva, nós passamos a ser geração de Noé, sim ou não? Você sabe qual é a geração de Noé? Porque eu vi que foi meio fraco, então eu vou te falar qual é a geração de Noé, para você dar um sim forte e para você glorificar e exaltar ao Senhor, que eu já estou finalizando. Nós éramos geração de Adão e Eva, veio esse dilúvio e tudo se acabou, e hoje nós somos geração de Noé. Sabe qual é a geração de Noé? É aquela que entra dentro da arca e Deus livra do juízo. Irmão, entre na arca. Nessa noite você entrou na arca do Senhor, arca semeando boa nova, Jardim Campos. Você entrou nela para que você permaneça, para que você fique nela, e naquele grande dia, como já foi dito no altar, que o juízo chegar, você estará sendo geração de Noé e vai ser livre deste juízo lá fora, porque o juízo vai acontecer. Muitos não acreditam, e ele vai acontecer. Gostaria de pedir para a igreja se colocar de pé. E eu vou dizer assim, irmãos, se tiver alguém que estiver longe do caminho do Senhor, ou alguém que queira aceitar a Jesus como seu único Senhor e Salvador, eu não quero te constranger, que você levante a mão ou simplesmente venha até a frente para que os pastores possam orar pela sua vida. Mas também, pastor da igreja, se você recebeu esta palavra, não vinda de mim, porque eu nada sou, eu nada posso, mas se você recebeu esta palavra e você crê em seu coração que você entrou por essas portas e foi lacrado por dentro por você
Como que você lacrou por dentro? Ao você passar por essas portas, o que há lá fora não te pertence mais. Está sendo lacrado dentro do meu e do seu coração. E daqui para fora, quando você sair, esta porta visivelmente vai estar aberta, mas a porta da arca, ela vai estar marcada pelo Senhor, esperando eu e você naquele grande dia. Então eu vou pedir para o nosso amado irmão iniciar o louvor. Se tiver alguém que queira se reconciliar ou se entregar ao Senhor, que venha. Mas a igreja, aqueles que são crentes, aqueles que sentem o desejo, que precisa verdadeiramente entrar na arca e reconhece essa arca com a arca que vai te levar para o céu, vem até a frente também, irmãos. Receba a presença e a oração de Deus através do louvor, que os pastores vão orar pela mim e pela sua vida. Mas eu digo e repito para vocês, irmãos, venha não por mim, mas para que você tenha a certeza que através do louvor, não ouça com os ouvidos, ouça com a alma, e venha, irmãos, até a frente contemplar a entrada da sua arca nesta noite. Eu agradeço a minha oportunidade, as palmas do ao Senhor, e ouça esta mensagem. Você também está em casa, você nesta noite, através dessa mensagem, também está na arca. Veja a gente lá no Facebook, veja a gente lá e acompanhe também. E se você ainda não conhecer o nosso ministério, venha fazer uma visita, venha conhecer o ministério. Deus terá uma palavra ao seu coração e você vai se surpreender, porque nós somos pequenos, mas o Deus que nós servimos é grande. Eu agradeço a todos em nome do Senhor Jesus.